Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. E aí, Guilherme, tudo bem contigo, meu irmão? Tudo bom, cara. E tu, como é que tá? Tudo tranquilo, graças a Deus. Prazer enorme aí ter a presença aí do Marcelo aí no nosso Blingcast, no podcast do Bling. Pô, Marcelo, muito obrigado por aceitar nosso convite. A Preço Certo é um parceiro bem importante para o Bling, que sempre contribui com a gente com vários conteúdos muito educativos, muito práticos e fico bem feliz que vocês tenham topado esse convite nosso para participar desse podcast. Marcelo, eu que agradeço esse convite. Estar com vocês aí é sempre um privilégio, ainda mais quando a gente consegue agregar conteúdo que pode ajudar os nossos lojistas a cada vez mais venderem mais, a serem mais competitivos, a crescerem, a terem mais eficiência operacional. Então, vou tentar fazer esse bate-papo aí, um bate-papo bem proveitoso e produtivo para essa galera que está nos ouvindo e nos vendo. Sem dúvida. Vamos sim. E antes da gente entrar no conteúdo, queria que tu se apresentasse para o pessoal aí, Marcelo, falar um pouco de ti e também da atuação da Preço Certo. Tá. Bom, meu nome é Marcelo Roque, eu sou fundador da Preço Certo. Preço Certo nada mais é do que a sua ferramenta e método para gestão, precificação e melhoria dos seus indicadores financeiros. Tá? Basicamente, a gente ajuda empresas a melhorarem o seu lucro, o seu caixa, ajuda empresas que estão vendendo e não estão vendo a cor do dinheiro, ajuda empresas que estão vendendo e estão vendo a cor do dinheiro, mas que querem crescer, a cada vez mais se tornarem mais lucrativas e rentáveis. Sem dúvida, e é um ponto bem importante, né? E como a gente já falou em outras conversas aí que a gente já fez em webinars, outros conteúdos, sempre isso que tu falou é sempre muito importante, né? De empresas que vendem, mas não têm a cor do dinheiro, e aí a gente entra num conceito que é bem importante que o empreendedor tenha que ter claro na cabeça deles, né? A diferença entre venda e lucro, né? Porque muitas vezes a gente pode vender um monte e não lucrar nada, muitas vezes a gente pode vender menos e lucrar mais. Então, isso até inclusive foi um tema do podcast que a gente fez com o Alex Moro, onde ele mostrou como que ele lucrou mais vendendo menos. Então, o Marcelo, antes da gente introduzir o assunto, passa um pouco dessa diferença entre venda, faturamento, lucro, o que o empreendedor ele tem que ter em mente nisso. Eu acho que antes da gente avançar no conteúdo, é legal ele ter esses conceitos muito claros na cabeça dele. Tem uma frase que é uma frase célebre nossa, meio que a gente repete ela em todo evento que a gente faz, em toda palestra que a gente faz, porque é o resumo do que o Preço Certo mais advoga, né? Faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é realidade. Então, muitas das vezes, quando a gente se guia pura e simplesmente pelo faturamento, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma falsa ilusão de que nota fiscal emitida ou faturamento, pedido gerado, significa bom resultado dentro da empresa. Mas o que importa na prática é quando eu abro o extrato bancário e quanto eu vejo de dinheiro que tem na conta, né? Então, às vezes, de fato, você tem empresas que elas crescem muito em volume de faturamento, principalmente as que precificam errado, que estão jogando o preço lá embaixo, elas crescem a nível de volume, só que não necessariamente elas crescem a nível de riqueza, crescem a nível de lucratividade. Então, o que acaba acontecendo dentro dessas empresas é que você tem muito trabalho, você tem muito desenvolvimento dentro do negócio, muito custo fixo dentro da empresa, precisa contratar muito funcionário, precisa lidar com muito problema de muito produto saindo. Só que quando você vai ver na prática, quando você bota na ponta do lápis essa fórmula, cara, a conta muitas vezes não fecha, né? Você acaba tendo um prejuízo, uma estrutura de lucro muito pequena. Até estava conversando com um cliente nosso, cara, ele chegou a bater 1 milhão de faturamento, tirando R$8 mil de lucro no mês. Então, assim, 1 milhão de faturamento para R$8 mil de lucro no mês é uma diferença muito grande entre faturamento e resultado financeiro. Cara, às vezes valeria a pena, eu tenho um cliente aqui que fatura R$30 mil e que tira R$12 mil de lucro mês. Né? Então, sendo que esse cliente de R$30 mil de faturamento mês, ele está muito mais tranquilo a nível de operação, porque a operação é bem menor, ele não precisa de uma gama de produto tão grande, ele consegue, de certa forma, operar isso com mais tranquilidade. Então, eu tenho que entender que existe uma diferença entre faturamento e resultado, e mais do que isso, do trabalho que está por trás de cada faturamento. Porque uma empresa que fatura muito precisa de um trabalho muito grande, muitas vezes por trás, ao passo que uma empresa que fatura pouco precisa de menos trabalho, precisa de menos pessoas, menos gente. Você consegue ter uma estrutura mais sustentável.
E o trabalho, no final das contas, esse cara que fatura 30 mil, ele ganha mais do que o cara que fatura 1 milhão, né? É, uma lucratividade bem melhor. Isso que tu falou no começo é perfeito, né? O faturamento é ego. E a gente vê muito, ouve muito em conversas de minha empresa fatura 1 milhão, 2 milhões, mas de fato, o que realmente importa é o quanto que sobra no final do mês na conta do empreendedor. E aí, isso é legal ter essa introdução, porque a gente entra numa época onde está todo mundo se planejando ou se preparando para Black Friday. Ou seja, que é uma época onde as empresas devem vender muito, mas é importante ter alguns cuidados, né, Marcelo? Como tu bem comentou, né? Não adianta só vender a qualquer custo para inflar o faturamento se no final das contas a conta não fecha, né? E diante disso, já falando um pouco mais para Black Friday, o que considera importantes a nível de indicadores financeiros que o empreendedor ele tem que ter muito claro e já definir isso, na minha opinião, já nesse momento agora de planejamento da Black Friday, não deixar para olhar isso depois. O que tu acha que é fundamental que o empresário ele avalie em termos de indicadores financeiros? Tá. Um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado na Black Friday, né, é que a tendência natural de todas essas nossas datas que são mais comemorativas a nível de varejo é que a gente tenha muita venda que a gente vai realizar com uma margem pequena, né? Ou uma margem um pouquinho menor do que aquela que a gente está acostumado, porque a primeira expectativa do nosso cliente é o desconto, né? Essa data é uma data onde todo mundo, de certa forma, prepara o orçamento para poder fazer compras com descontos bons dentro do negócio. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar com desconto, a primeira coisa que a gente já toma na cabeça é que se a nossa precificação não está correta, em grande parte a gente pode acabar tendo um prejuízo financeiro por conta desse volume de venda, tá? Pode ser porque eu não levei em consideração que nesse desconto eu tenho uma taxa de comissão para pagar, pode ser porque nessa precificação que eu estou levando em consideração eu também não estou pensando, na possibilidade de eu necessitar de uma antecipação de recebível dentro da empresa, e aí por conta dessa margem que flutua, eu acabo gerando um problema de margem dentro da minha empresa, onde de certa forma eu acabo não ganhando dinheiro com a Black Friday, mas sim gerando muito faturamento. A nível de tática, né, isso pode até ser bem inteligente se for bem mensurado. Como assim? Eu posso ter muito produto que está congelado dentro do meu estoque e, de certa forma, eu só quero, enfim, liquidar ele. E aí, por desovar ele, eu posso até fazer a venda no prejuízo. Já está no estoque há mais de um ano. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse nosso faturamento que a gente está tendo agora, esse nosso estoque que a gente está tendo agora, eu vou jogar o preço lá embaixo, eu vou girar isso aí para caixa, vai virar caixa aqui dentro da empresa e, cara, não vou continuar comercializando esse determinado produto porque eu sei que não é um produto difícil, né? Enfim, passa a ser uma decisão estratégica. Agora, eu também, mais que só olhar a marcha, eu também tenho que estar um pouco preocupado com o próprio capital de giro, né? Porque, às vezes, quando chega a Black Friday, qual que é a tendência do nosso lojista tradicional? Está na hora de eu comprar um volume de produtos interessante para eu conseguir um preço bom no meu fornecedor, né? Muitas vezes paga à vista, compra um volume um pouquinho maior para conseguir um bom preço, para poder dar um desconto um pouquinho maior e assim emplacar a venda. Beleza, isso é uma estratégia, mas é uma estratégia que eu tenho que fazer com um pouco de planejamento. Por exemplo, a gente fala que eu vou comprar 5 vezes o volume de produto que eu vendo num determinado mês. Você consegue, de certa forma, vender esses 5 vezes de produto? Tem efetivamente um canal de distribuição interessante para isso? Porque, de certa forma, se isso não acontecer, você vai acabar mobilizando um capital de dinheiro um pouco mais alto. Você tem que analisar qual o prazo de pagamento. Antes eu comprava com o meu fornecedor pagando em 90 dias. Agora eu vou pagar à vista para ele para conseguir essa condição diferenciada. Esse lastro de capital entre 90 dias no prazo de pagamento para pagar à vista, isso acaba gerando uma demanda de capital de giro que pode ser prejudicial para o teu caixa. E aí, não é à toa que a gente escuta muito de empresas na Black Friday, cara, elas conseguem, de certa forma, passar pela Black Friday, mas por conta do volume de venda, pelas negociações que foram feitas, pela própria gestão de estoque, essas empresas acabam se endividando a nível de capital de giro, falta caixa dentro da empresa, porque eu tenho pouca margem para antecipar recebível, porque eu tive que antecipar muito do meu fornecedor, que, não vendi todo o estoque necessário dentro do negócio. Então, a empresa precisa ir se recuperando de pouquinho em pouquinho para que ela possa voltar à operação plena, né? Então, tudo tem que ser feito com muita cautela e com muito planejamento, pensando não somente na margem, mas também no capital de giro que a gente vai trabalhar dentro do negócio.
E isso vale também, não só para Black Friday, mas imagino que como estratégia de negócio mesmo, né? Não precisa esperar só a Black Friday ou o Natal ou uma data comemorativa para tomar esse tipo de atividade, né? Acho que essa questão de planejamento de compra, planejamento de caixa deve ser uma constante do empreendedor, né? Não deixar para pensar nisso só a campanha específica. E tem um outro ponto também que muitas vezes a gente observa, principalmente em datas comemorativas, é em relação ao preço, né? Como definir o melhor preço para isso? Muitas vezes a gente vê que o empreendedor ele simplesmente mapeia os preços que os concorrentes estão fazendo e tenta chegar ou próximo a isso, ou tenta copiar o preço, ou bota um pouquinho a menos, porém, às vezes, sem muita estratégia nisso, ou sem olhar os indicadores que a empresa dele tem, né? Sim. Na tua opinião, Marcelo, como que é a melhor forma de precificar um produto? E aqui eu quero falar tanto precificação normal, como uma precificação para essas datas mais comerciais. Tá. Independente de qual processo você está fazendo uma precificação para uma data, fazendo uma precificação normal, você tem que ter um certo cuidado sempre com a tua margem, ponto. E quando eu digo margem, eu tenho que apurar o lucro líquido de cada venda que eu estou fazendo, tenho que apurar o lucro líquido de cada preço que eu estou formando. Se eu não faço essa análise de lucro líquido que eu tenho naquela minha determinada venda, naquele meu determinado produto, eu posso acabar incorrendo num erro que, cara, eu vou vender no prejuízo ou vou vender muito aquém daquilo que eu estou esperando como resultado financeiro. E aí não é à toa porque os resultados são muito discrepantes entre o que é venda realizada e o que é resultado financeiro no bolso do lojista, né? E aí a gente vê muito assim casos de gente que simplesmente vai e copia muito da concorrência, principalmente nas datas festivas, né? Nessas, Black Friday vai acontecer. Qual que é a tendência natural nossa? A gente monitora muito o concorrente. Aí, quando monitora o concorrente, a gente vê, esse cara jogou para R$30 esse determinado produto a nível de desconto. Nem pensa, vou botar R$35 de desconto agora nesse determinado produto e vou tentar bater esse cara e ganhar em competitividade. Só que muitas vezes o exercício não está feito para se entender até onde é o máximo de desconto que eu posso ir, que vai começar a me gerar prejuízo. Que boa parte dessa guerra de preço, ela acaba sendo uma guerra de preço extremamente prejudicial. Que, por exemplo, você não sabe do outro lado se o concorrente está com uma tática de só queimar o estoque dele. Pode ser uma possibilidade. Você não sabe se esse concorrente está precificando errado. Em 89% dos casos, tem grande chance de ele estar precificando errado. Então, assim, de certa forma, o que eu recomendo é, independente de qual cenário você está vivendo, que você, eu vou aplicar um fator de multiplicação aqui, eu vou botar 100% do meu custo no meu preço. Independente de qual método, se você vai copiar da concorrência, se você vai perguntar para o especialista para chegar no teu preço de venda nesse determinado momento, que você apure a margem de contribuição, ou seja, o lucro líquido da venda, é o lucro que você tem depois que você tira os impostos, o custo do produto, as taxas de comissões, as taxas de antecipação de recebível que talvez você tenha que utilizar, quanto sobra de lucro no bolso na venda daquele produto. Porque aí você pode até já fazer o exercício básico. Qual é o preço mínimo que eu posso chegar e qual é o preço que eu vou começar a vender? Que aí você começa a trabalhar a brincadeira em cima disso. Vai ter um cenário de competição? Esses são os produtos que eu vou competir, esses outros não. Outra coisa que também acho muito importante, principalmente nessas datas, não tenta dar desconto em todo o site, não tenta dar desconto em toda a loja. Não faz muito sentido você trabalhar desconto em massa porque você não está pensando na estratégia do produto que está por trás daquilo. Normalmente eu gosto de dizer que existem 3 categorias de produto que a gente tem que pensar dentro da nossa empresa. A gente tem um produto que ele é um gerador de tráfego. Esse produto ele tem um único foco, de trazer cliente para dentro. Muitas vezes a margem de contribuição dele, ou seja, o lucro líquido que ele vai ter dentro daquele determinado produto, é um lucro pequeno. Muitas vezes eu vou estar empatado, eu vou vender no 0 a 0, ou vou vender com um lucro muito pequeno, ou vou vender com um pouquinho de prejuízo, porque o intuito dele meramente é fisgar o cliente, é trazer ele para dentro. E aí eu entro justamente com um produto de segunda categoria que a gente chama de produto de aumento de transação. Os produtos de aumento de transação, o único foco deles é agregar esse produto. Então, se o cara já está comprando um produto que gerou tráfego, tenta agregar para ele um outro produto nesse kit, que pode ser num kit, pode ser numa sugestão de compra, pode ser num anúncio, que é um produto que eu vou trazer para esse cara que, de certa forma, já me traz margem, que complementa esse produto inicial que ele está fazendo a compra e que me agrega um resultado positivo dentro da empresa. E eu tenho um terceiro tipo de produto, que são os produtos geradores de lucro, né, os maximizadores de lucro.
Os maximizadores de lucro são produtos que muitas vezes a gente vai dar pouco desconto ou a gente nem vai mexer em desconto, porque a percepção de valor e a necessidade de compra do cliente final para aquele determinado produto, ela é ímpar, ela não é uma coisa negociável, e uma vez que ele compra, aquilo de certa forma gera um bom resultado para a gente. Tá? Então, a gente vê muito caso disso quando a gente vê, sei lá, o cliente que compra o celular, que muitas vezes é um gerador de tráfego, dependendo da marca, ele acaba tendo uma margem muito pequena para o lojista, mas ele já compra uma capinha, que é um complementar, que tem ali uma questão da proteção do negócio, normalmente a margem é bem mais alta, e além da capinha que ele compra, ele também pega, sei lá, uma garantia estendida, que é um maximizador de lucro total, que é uma empresa terceira que o cara só revende, ele só bota lucro no bolso, aquela brincadeira, né? Então, assim, você, de certa forma, começa a trabalhar estratégias para você ir agregando dentro do teu produto, só que é muito difícil você fazer isso com uma gama de produto muito grande, para um tempo de planejamento que você tem, que é um tempo de planejamento que tem que ser eficiente. Então, é sempre importante você saber definir, cara, quais são os produtos que eu vou trabalhar. Eu tenho uma gama de produtos aqui que eu considero que são os meus produtos que eu vou queimar estoque, sei lá, meu estoque tá... Eu olho lá no Bling, pô, tem produto que tá fazendo aniversário dentro do Bling que está dentro do estoque. Será que não vale a pena a gente queimar ele e transformar em caixa para investir em produtos que giram bem dentro do negócio? Então, separa esses produtos e pensa uma estratégia para queimar eles. A margem vai ser pequena, a gente vai trazer um lucro líquido rápido, os descontos vão ser muito agressivos para quem pagar no boleto, o boleto de um dia, para poder garantir caixa na empresa. Ah, beleza, agora eu tenho outro produto aqui que é um produto que eu vendo bem, ele gira bem, eu acho que dá para vender pelo menos o dobro nisso nessa época da Black Friday agora que eu vou ter. Eu sei que eu tenho uma margem de 20%, eu vou tentar trabalhar com uma margem de 10% nesse determinado produto, ou 15% desse determinado produto para poder gerar um bom resultado. Eu vou montar um kit dele com outro produto. Ou então eu vou pegar esses itens que eu tenho aqui que estão presos no estoque, vou pensar qual deles eu posso montar um brinde. O meu cliente compra 5 produtos determinados, ele ganha de brinde um desses produtos aqui que está no meu estoque congelado. Eu vou começar a brincar e planejar. Esse planejamento é muito importante. Não é só chegar e falar, beleza, o site todo está com 30% off. Não. Isso, de certa forma, você acaba fazendo o que a gente chama de precificação preguiçosa, e mais do que isso, todo cliente que entra no site e vê o site inteiro com desconto, pensa a seguinte coisa, cara, se está tudo com desconto é porque não tem desconto em nada. Ponto. Essa é a realidade. Literalmente. Pela metade do dobro. Exatamente. A visão eu estou comprando pela metade do dobro, né? Então, assim, pensa de maneira muito estratégica como você vai posicionar. Tem várias empresas que fazem excelentes trabalhos nisso. Uma que eu gosto muito é a Kabum. Cara, a Kabum, toda Black Friday, eles surpreendem porque eles montam uma landing page específica para conversão. Eles só mandam produtos selecionados ali dentro que eles dizem quanto de estoque tem, quanto já vendeu, qual é o desconto e um botão para comprar. Ponto. Você clicou em comprar, já vai direto para a tela de compra, você faz o checkout ali, acabou, você levou o produto para casa. Só que é só isso, não tem o resto do site. Eles têm produto pra cacete ali dentro, mas eles filtram. Todo Black Friday deles tem oferta durante o dia e tem uma oferta da madrugada. Sempre uma oferta da madrugada que tem um desconto razoável pra caramba, muitas vezes descontos bons. É um excelente momento. Eu aqui no Preço Certo normalmente faço as compras de material nosso, de tecnologia nessa época, porque, cara, sempre eu encontro alguma coisa interessante. Mas por quê? Não é porque eles são excelentes na comunicação, é porque eles fizeram um excelente planejamento a nível de, cara, como eu vou fazer o lançamento, como eu vou trabalhar meus produtos de maneira estratégica, que é exatamente o que nós, lojistas, temos que pensar. Como transformar isso da maneira mais estratégica possível. Com certeza. E agora, tu falou sobre a precificação preguiçosa. Esse é um termo novo para mim, essa eu não conhecia. Já aprendi bastante coisa contigo e esse é mais um termo que eu não conhecia. Dentro da tua experiência, da experiência de vocês aí no Preço Certo, o que tu vê de mais errado que os empreendedores fazem ao precificar, dentro dessa precificação preguiçosa, como tu falou? Qual o principal erro que eles cometem na hora de fazer um preço? É não olhar os custos, é só copiar a concorrência, enfim. Eu acho que é legal a gente também mostrar as boas práticas de como fazer bem feito, mas acho legal também dar esse outro lado de onde não errar, né? Onde não errar, exatamente. De onde que os caras estão errando para a gente alertar as outras pessoas a não fazer igual. Então, eu queria que tu passasse um pouco dessa tua experiência, no que tu enxerga de mais errado que se vê por aí. Tá. Quando a gente fala de coisas erradas no momento da precificação, no momento da gestão do indicador,
existem algumas tarefas que elas são muito corriqueiras, né? Alguns conhecimentos são muito corriqueiros que a gente identifica na grande maioria dos lojistas, tá? A primeira delas é quando a gente faz a formação de preço sem apurar margem de contribuição. Cara, mas eu não sei o que é margem de contribuição. A gente vai disponibilizar link em algum canto aqui desse conteúdo, vai ser em descrição de vídeo do YouTube, ou vai ser em descrição do podcast, eu não sei onde vai estar exatamente, mas vai estar lá para você entender como pegar tanto a calculadora de como chegar na margem de contribuição do teu produto, como também alguns materiais de margem de contribuição para você apurar essa margem do teu negócio. Você tem que saber responder a margem de contribuição. Ah, mas o que é margem de contribuição? É você saber responder para cada real que você fatura de um produto ou para cada real que você fatura na tua empresa, quando você bota de lucro no bolso. Tá? Você tem que saber responder isso. Por que é importante você saber responder isso? Cara, uma vez que você sabe responder essa brincadeira, você sabe o quanto de desconto você pode dar, para onde você pode ir, como você pode caminhar. Tá? Quem trabalha a precificação sem apurar lucro líquido da venda já está cometendo um erro gravíssimo e muitas das vezes essas pessoas são as que vendem e não vêm a cor do dinheiro e não sabem por quê. Tá? Segundo ponto, um erro que acaba acontecendo, mas que é existe um conhecimento, né, que, enfim, ele é propagado em praticamente todos os canais que você estuda a precificação, mas que é um conhecimento que a gente entende claramente como conhecimento errado, que é diluir custo fixo dentro do preço de venda. Tá? Eu estou aqui com o Guilherme, batendo esse papo aqui sobre precificação, sobre indicador financeiro, e eu e o Guilherme, ele do Bling, eu aqui do Preço Certo, a gente falou, ó, Guilherme, vamos começar a concorrer aqui vendendo roteador, tá? Eu e o Guilherme agora resolvemos começar a vender roteador. A gente tem fornecedores, eu contratei o Bling, o Guilherme contratou o Bling. O Guilherme ganhou o Bling, melhor dizendo, porque ele está trabalhando no Bling, ganhou o Bling, precisou contratar, mas contratou o preço certo. Eu contratei o Bling, não paguei o preço certo, né? Então, assim, a gente tem diferenças de custos fixos ali dentro. Essas diferenças de custos fixos são variáveis ali, cada um tem o seu. E nessa brincadeira, a gente comprando o mesmo fornecedor vai fazer a venda desse nosso roteador. Agora, imagina que o Guilherme, tá? Pô, tá com o Bling super ultra top, tá? Comprou ainda, além desse negócio, ele contratou uma puta agência de publicidade violenta, de marketing. Além da agência de publicidade e marketing que ele trouxe para dentro do negócio, ele também contratou o preço certo. Além dele contratar o preço certo, ele também chamou, cara, um cara que é um puta de um mentor de e-commerce para trabalhar junto com ele, sei lá, um Márcio Eugênio da vida, um Alexandre Nogueira, um Alex Moro para trabalhar junto com ele. Cara, ele montou uma equipe para ele literalmente não ser um e-commerce pequeno. Ele quer ser o maior e-commerce do Brasil no segmento de venda de roteador. Beleza. Vamos supor que o custo fixo dele chegou a 50, 100 mil reais ali mês. Tá? 50 mil ali, por critério de exemplo. Eu não. Eu comecei, cara, só com preço certo, só com Bling. Tô com custo fixo super enxuto. Puta, ainda consegui um cupomzinho de desconto Bling. Peguei 3 meses de gratuidade do Bling ainda por cima. Cara, pau na máquina, vou começar a vender. Tô só investindo no meu custo de oportunidade. Só tenho minhas contas da casa aqui para pagar, que sei lá, tá dando R$1.000 tudo para pagar aqui para poder manter minha operação. Se o Guilherme pegar esse custo fixo dele e diluir nos roteadores de 50 mil e eu pegar os meus de R$1.000 e diluir no meu roteador, naturalmente o roteador do Guilherme vai ser um roteador mais caro. Porque ele vai ter uma tendência de ter um custo mais alto dentro do negócio por conta dessa diluição de custo fixo. Agora, eu com um custo fixo menor e pouco profissional, comparado ao que o Guilherme está fazendo, cara, eu vou ter um roteador muito mais barato. E, naturalmente, eu tenho uma tendência de ganhar a venda dele se eu estiver nos mesmos canais que o Guilherme está comercializando. Então, assim, evita diluir o custo fixo. Entende o custo fixo como sendo os seus custos de ineficiência. Quanto mais alto é o teu custo de ineficiência, mais roteador eu preciso vender para eu pagar a conta. Então, o Guilherme está pagando uma conta alta, ele tem que vender roteador para caramba para ele poder justificar isso. Só que, em compensação, os investimentos que ele está fazendo vão permitir ele crescer mais. Né? Não significa que essa ineficiência que o Guilherme está tendo a nível de custo fixo é uma ineficiência não pensada. Porque eu posso, sim, fazer o investimento e aumentar o custo fixo da minha empresa para eu poder criar um negócio muito maior. Tá? Então, no caso dele, que está fazendo investimento em consultoria, em ferramenta, em trazendo um monte de coisa para dentro do negócio dele, a tendência natural é ele ter uma curva de crescimento de venda muito mais rápida do que a minha, por conta disso. A questão que ele não pode errar é na precificação de simplesmente tornar o produto dele tão caro que ele não vai conseguir competir com quem não está fazendo isso. Tá? Mas que, de certa forma, continua pagando imposto, continua seguindo o caminho correto ali de venda. Tá? Então, evita diluir custo fixo dentro do negócio.
pensa que você tem que ter uma margem que você vai usar para pagar os custos fixos da empresa. E o terceiro erro que eu vejo, para mim é um erro vital dentro do negócio, é o erro da não apuração do capital de giro. Cara, quando a gente fala de margem e tal, a gente fala de vender com preço, vender com lucro e tal, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana. Mas o que quebra a empresa mesmo não é a questão de vender ou não vender. O que quebra a empresa mesmo é o desequilíbrio do capital de giro dela, o desequilíbrio do caixa. Eu tenho que garantir que dentro da minha empresa tenha sempre caixa para eu pagar a conta, para eu repor estoque, para eu poder crescer o meu negócio propriamente dito. Então, para isso, eu tenho que ter um controle muito bom dos prazos de pagamento do meu fornecedor. Eu tenho que ter um controle muito bom do meu estoque. Eu tenho que, trabalhar sempre com o meu estoque de maneira mais otimizada possível. Eu não posso encher estoque. Tem gente que enche o pulmão para falar, porra, tem 400 mil reais em estoque, 100 mil em estoque, 500 mil em estoque. Eu falo, porra, tudo isso é dinheiro mobilizado que você poderia estar colocando em qualquer outro lugar, cara. Você está gastando dinheiro à toa com esse dinheiro mobilizado. Custo, né? É um custo. É o custo do próprio estoque, é o custo do dinheiro parado. Por 500 mil reais parado dentro do negócio, você poderia estar girando isso aí em produto. Você poderia ter isso em caixa para você poder sacar a qualquer momento que você precisasse. Numa CDB compromissada, num tesouro direto, gerando rentabilidade propriamente dentro da empresa. Então o estoque ele tem que ser sempre otimizado, sempre trabalhando num limite de ruptura. E por fim, a gente tem que pensar no recebimento do dinheiro, né? Então eu tenho que tomar cuidado quanto tempo demora para o meu dinheiro cair no bolso. Como assim? Porra, eu faço uma venda no cartão de crédito, vou receber em 30 dias. Eu faço venda no boleto, eu vou receber em 2. Porra, não tem como o desconto ser 5% só, entendeu? O desconto tem que ser mais atrativo. Porque você tem que garantir que o dinheiro caia no teu bolso o mais rápido possível dentro da empresa. Quanto mais o dinheiro cai antes dentro da tua empresa, mais seguro a nível financeiro você tá. E aí, quando a gente fala de, beleza, eu parcelo em 30, 60, 90, 120. Eu trabalho com parcelamento no crédito, tá? Eu tenho lá esse parcelamento no crédito no meu e-commerce, na loja física. Só em taxa de cartão e antecipação de recebível, você vai pagar quase 10%. 12%, 13%, até 15% você deve pagar de taxa, dependendo da tua negociação, de você fazer essa venda e fazer uma antecipação de recebível. Então, o que te impede de dar esses 15% para o teu cliente? Para ele poder fazer o pagamento direto para você, 10% de desconto, você trabalhar com algo que seja diferente dos 5% do boleto ou da transferência bancária, né? Então, assim, não é à toa que todo mundo fala, boleto só tem uma conversão de 50%, porque o boleto não é atrativo, porra. Eu prefiro parcelar o meu pagamento e pagar suaves prestações, porque eu não estou tendo um desconto que é expressivo, 5% não é nada. Tem que valer a pena para pagar a vista. R$300, eu estou tirando R$15 do custo. Uma bela coisa, isso para mim não muda nada. Eu prefiro parcelar essa brincadeira em 6 vezes e pagar R$50 todo mês. Só que aí que tá, você poderia muito bem pegar e dar um desconto mais agressivo para esse cliente, 15%, 20% de desconto. E, cara, o cliente vê essa oferta de valor de maneira diferenciada e ele vai cogitar pagar no boleto. Você vai ver um nível de conversão um pouco mais alto e, consequentemente, vai ver uma melhoria do capital de giro da tua empresa também. Com certeza. E a gente estava falando de custos, e aí o Marcelo já ouviu essa frase 1 milhão de vezes que eu vou falar agora, mas a gente tem um ditado aqui na Serra Gaúcha que fala que custo é que nem unha, tem que estar sempre cortando, senão ele não para de crescer. E esse é um ponto que eu pessoalmente acredito bastante, que o empresário, o gestor, ele tem que estar sempre atento aos custos, né? Onde ele pode cortar um pouquinho por mês, um pouquinho cada vez, para justamente ele poder ser mais competitivo e depois poder oferecer um desconto maior na venda ou simplesmente lucrar mais, né? Exatamente. Marcelo, quais custos tu acha que a gente pode todo mês tentar reduzir? Eu sei que tem custos que são da operação, custos fixos que a gente é difícil a gente mexer, mas tem outros custos que são variáveis que é importante que a gente tenha um olhar bem atento para isso, para a gente cortar, né? Ou buscar reduzir um pouquinho por vez. Como é que tu sugere que a gente pode ter esse olhar mais atento e evitar gastar dinheiro naquilo que a gente não precisa? O primeiro ponto que eu digo, né, a gente tem que buscar cortar custo com eficiência operacional. Então, por exemplo, quando a gente fala de um Bling da vida, é um software que faz gestão de estoque, faz gestão de nota, que faz a emissão da nota, que integra com o marketplace, que integra com o e-commerce. Você consegue centralizar toda a gestão da tua empresa. Cara, você corta aí o trabalho de 3 ou 4 funcionários só utilizando uma ferramenta. Então, às vezes, você consegue nessa brincadeira não só ter uma otimização de custo, mas um ganho em velocidade muito grande, e isso se transforma em bons resultados dentro da empresa também.
tá? Você também pode pensar muito na linha de, cara, como é que eu faço na prática hoje para eu poder garantir que eu estou tendo rentabilidade, ou lucro, melhor dizendo, lucratividade boa, positiva, dentro de cada uma das minhas iniciativas. Eu tenho que olhar cada uma das minhas iniciativas e entender que cada uma delas tem um custo, e em cima desse custo eu tenho que cruzar quanto que ela me dá de lucro, de certa forma. Porque, no fim do dia, né, se eu for fazer uma análise aqui de maneira mais criteriosa, exemplo, todo mundo adora falar de ROI e ROAS quando fala de marketing, né? Nem me fala. Só que o problema desse negócio é o seguinte, quando você fala de ROI e ROAS, né, ROI você está falando sobre retorno sobre investimento, ROAS você está falando também quanto você está tendo de real faturado em cima do valor investido, né, que você tem dentro daquele negócio, em marketing, né? É a métrica de ROI para marketing, né? Quando você fala de ROAS, tem um erro muito grande no ROAS, como indicador. Que ele literalmente está falando, beleza, o que é um ROAS de, sei lá, 2? Eu estou literalmente falando que eu estou lucrando R$2 para cada real que eu estou faturando. Beleza. Eu estou faturando R$2 para cada real que eu estou investindo. Só que aí que tá, eu invisto R$1 e eu faturo 2. Só qual que é a margem desse faturamento de R$2 aqui? Quanto é o lucro líquido desses R$2? Eu tenho que ter um controle desse negócio. Então, eu tenho que fazer uma análise constante de todas as minhas iniciativas. Porra, se eu vou investir no Facebook, se eu vou investir no Google, eu tenho que entender quanto cada real investido está me gerando em faturamento e quanto esse faturamento representa em lucro líquido. Para isso, eu tenho que saber qual é a margem. Se eu sei que a margem média é 30% dessa brincadeira, esses R$2 que está me gerando 0,6 de lucro. 0,6 de lucro para R$1 que eu tenho que investir, cara, eu já estou tendo prejuízo. 2 não é um ticket bom para o meu ROAS. Ele tem que ser um ticket de pelo menos 4. Porque com 4 eu tiro 1,20, eu lucro 0,2 nessa brincadeira que eu estou investindo. Então, a gente vê com muita constância, né, essas empresas de marketing tradicionais falando, o cliente investiu R$1.000, tirou 10 mil, 15 mil, 8 mil, 4 mil de faturamento. Beleza. Quanto isso representou em lucro na prática, né? E essa é a análise que você vai ter que fazer na hora também de cortar teu custo. Porque cada um dos investimentos que você está fazendo, eu estou fazendo investimento numa determinada ferramenta. Quanto essa ferramenta me dá de resultado? Aqui no Preço Certo a gente fala, o investimento que você faz no Preço Certo, em 30 dias ele está pago em grande parte das vezes. Em 30 dias a gente gerou em lucro extra aquilo que você vai investir por um ano inteiro. E o resto é puro lucro dentro da tua operação. A gente consegue metrificar isso. Só que a gente metrifica para o nosso lado, dá para metrificar no Bling totalmente, é só você ver quantos funcionários você precisaria ter para poder fazer tudo que o Bling faz. E, cara, quando você vê o valor de mensalidade do Bling, que é pífio comparado ao valor que ele agrega, você não tem dúvida que você precisa ter um software desse para dentro da tua empresa para poder crescer. E aí você vai começar, ponto a ponto, beleza, e qual é o próximo software, qual é o próximo serviço, qual é o próximo funcionário, qual é o próximo custo? Cada um dos custos tem que ser avaliado dessa forma, de uma maneira muito criteriosa, sem preciosismo e com uma frieza que todo empresário e empresária tem que ter. A gente adora ter negócio, a gente adora vender, a gente adora gerar valor para o nosso cliente final. Mas mais do que isso, eu não consigo manter uma empresa que fecha no negativo sempre. Eu tenho que ter uma empresa que consiga fechar no positivo e que consiga gerar lucro para a gente distribuir. Não é porque a gente é um capitalista louco que a gente só pensa em dinheiro. Porque a gente pensa na sustentabilidade da própria empresa. Exato. Até quando você vai ficar tirando dinheiro do teu bolso e botando dentro da empresa? Até quanto a empresa vai pagar para você em lucro esse ano, quanto ela puder pagar? Porra, não funciona assim. A empresa ela tem uma meta de distribuição que ela vai dar para os sócios, ela tem uma meta de quanto ela vai distribuir a nível financeiro e que, cara, se você não tiver essa rédea muito forte segurada na tua mão como, cara, uma bandeira que é advogada dentro da empresa, ela não vai mudar. Ela não vai mudar a nível de processo, a nível de gestão e a nível de resultado. E você vai continuar eternamente no ciclo vicioso de vende. E cadê o dinheiro? Putz, o dinheiro tá na mão de todo mundo, menos na sua. Menos na tua. E aí também a gente fala bastante de preço, porém tem um outro fator aí que tem cada vez mais tomado uma participação maior na competitividade do e-commerce, que é a logística, né? Tem pesquisas que apontam que a logística hoje, quando eu falo do olhar do consumidor, é o prazo de entrega e o custo do frete. Ela tem tido praticamente o mesmo peso do preço na decisão de compra, né? Exatamente. Então, outro ponto, né, Marcelo, porque a gente precisa também ter um olhar atento, né? E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Eu enxergo assim,
depois também quero que tu dê teu parecer, tua opinião. Claro. A gente hoje tem vários meios logísticos, né? Várias transportadoras, várias opções de frete. Eu não quero nem entrar no mérito, não dizer qual que é melhor, qual que é pior do que a outra, não é esse caso. Mas hoje, então, né, como a gente tem uma fartura aí de opções, eu acho que é importante que a gente tenha mais um operador para nos ajudar, pelo menos os dois, onde a gente consiga oferecer para cada região o melhor custo de frete e o melhor prazo de entrega, né? Então, além do preço, precificar da maneira correta, como o Marcelo explicou, outro fator é a logística, né? Então, é importante a gente ter esse olhar muito atento a transporte, a custo de frete, a prazo de entrega, porque isso, de fato, muitas pesquisas apontam que ele tem sido cada vez mais importante na decisão de compra. Quando a gente fala de frete, né, um determinado produto, não importa que o desconto dele seja agressivo pra caramba, se o frete for caro, a tendência de compra é muito pequena, né? E aí existem diferentes estratégias que a gente pode pensar, né? Principalmente para quem está fora dos polos de distribuição, que normalmente são os que vão pagar frete mais caro, quem está na região norte, nordeste, sul, tem uma tendência de frete um pouco mais caro para outras regiões, você vai acabar tendo que trabalhar algumas estratégias dentro da empresa que podem ser interessantes. A primeira dela é o que a gente chama de frete subsidiado, né? O frete subsidiado, ele nada mais é do que eu abater uma parte da minha margem para eu compor dentro do frete e eu pré-fixar um frete em cima do meu valor. Então, por exemplo, eu vou deixar que o meu frete é R$19,90, eu sei que o pior valor que o meu frete chega é R$30. Em cima dessa brincadeira, esses outros R$11 ali, R$10,90 que entra dentro do negócio, ele de certa forma está embutido no preço dos produtos que eu estou comercializando, tá? Eu embuto ele ali dentro, eu sacrifico um pouquinho da margem para que eu possa pensar quais são os produtos que eu vou comercializar. Além disso, eu também posso trabalhar muito a estratégia do frete grátis, mas para kit de produto. Normalmente, quem trabalha em locais que a gente tem um frete um pouco mais caro, é muito melhor a gente fazer kit de produto, comercializar kit de produto em vez de produto individual e trabalhar esses kits de produto com frete grátis, porque aí justamente a gente melhora essa curva de conversão e essa retenção. Agora, a nível operacional também, uma coisa que vale a pena ser estudada é a possibilidade de você ter facilities nesses locais que são de grande tráfego, de facilidade de envio de produto. Então, eu tenho muito cliente aqui no Procerto que eles pegam ou galpão compartilhado, ou eles entram numa estrutura de cross-docking, ou eles entram numa estrutura de... Cara, basicamente, alguém tem uma empresa, essa empresa é uma empresa que se responsabiliza por empacotar produto e mandar para o cliente, você só manda a nota para ele, né? Cai o pedido da tua loja lá, ele faz a nota, ele prepara e manda. E sai direto, sei lá, de São Paulo, enfim, de locais onde a gente tem uma certa forma... Logística mais fácil, né? Fica mais fácil e mais barato. E isso, de certa forma, representa um custo um pouquinho mais alto, mas em compensação por conta do volume de venda e da redução do custo do frete, muitas vezes pode se tornar um investimento interessante para se fazer, ainda mais numa estrutura bem enxuta, né? Então, até mesmo a gente fala do Mercado Livre, o Mercado Envios, aquela coisa que ele está fazendo de, cara, deixa todos os produtos num local só, facilita o processo inteiro de venda. Tem um custo? Tem, mas também consegue reduzir e mitigar um problema de, cara, em vez de eu ter que mandar um produto só e fazer um frete caro, eu posso juntar uma porrilhada de produto ou fazer com os meus fornecedores e entreguem direto no meu ponto de entrega em São Paulo, ou seja lá onde for, que é o local que a gente vai posicionar isso, que tem uma boa malha de frete aéreo, rodoviário e assim em diante, para que a gente possa começar a chipar esses produtos com um custo um pouco menor. Opções tem bastante hoje, então vale a dica aí de vocês pesquisarem, enfim, entenderem qual a melhor alternativa para vocês, mas vão atrás disso, que é um ponto que hoje já é bastante importante, cada vez mais vai ter uma participação e uma importância maior ainda na decisão de compra do e-commerce. A gente está chegando aqui estourando o nosso tempo aqui, Marcelo, queria mais uma vez te agradecer, não só pelo tempo, mas principalmente pelo conteúdo que tu traz, que é sempre muito legal. Eu, pessoalmente, sempre aprendo bastante contigo. Aprendi a deixar de comprar só à vista contigo também. Que bom. Então, ajudou melhorar o capital de giro é bom, né, cara? Ter caixa é bom. Agora é verdade. Porque tinha essa mania de gringo aqui, italiano, né?
Dar o dinheiro, comprar a vista. Então... normal. Não, meu pai também falava sempre isso. Não, tô com dinheiro em conta, eu prefiro pagar à vista do que pagar a prazo, sem entender, né, que, putz, se o preço é o mesmo, não tem um diferencial de desconto muito agressivo e, cara, o caixa sempre vai fazer diferença, não vale a pena a gente assumir esse endividamento, só precisa ter um controle em cima dele, né? E no mais, cara, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês. De novo, eu adoro estar com o Bling. Para mim, não tem solução melhor para trabalhar com varejo físico, com varejo online, que a solução de vocês. Acho que vocês agregam um valor muito grande a nível de crescimento. E nós aqui, como Preço Certo, né, na nossa visão de cada vez mais melhorar a lucratividade das empresas, cada vez mais melhorar o caixa das empresas, a gente entende claramente que é um tripézinho que faz esse negócio funcionar, que é ferramenta, processos e disciplina. Disciplina é um negócio que é só seu. Você como lojista, você como empresário, empresária, consegue, de certa forma, ter essa disciplina dentro do negócio. Ferramenta, Preço Certo, Bling, estão aí disponíveis para que você possa utilizar. E processos, eu botar essa disciplina para trabalhar de maneira estruturada. Não adianta eu ser disciplinado, estar assim, todo dia 6 horas da manhã na empresa, sair todo dia 8 horas da noite dela, trabalhando para cacete, se eu não tiver um trabalho estruturado, que siga um método. Cara, leva em consideração gestão por indicadores financeiros, margem, capital de giro, que eu saia das métricas de vaidade para transformar em métricas verdadeiramente lucrativas, verdadeiramente que permitam ter um controle efetivo da empresa, né? E quando a gente fala, então, de Black Friday, é nesse momento que a gente difere muito dos lojistas que são amadores dos lojistas que são profissionais, tá? São esses momentos de adversidade, que parece ser um puta de um negócio a Black Friday. De fato, é um puta de um negócio para quem faz ela direito, para quem planeja, para quem executa corretamente e para quem, de certa forma, está trabalhando com uma boa margem, com um bom capital de giro bem controlado, bem redondo dentro da empresa e com uma gestão cada vez mais afiada. Com certeza. E convido também o pessoal que está nos ouvindo aqui a conhecer a ferramenta da Preço Certo, que é muito legal de usar. Acessem preçocerto.co, conheçam, falem com o Marcelo, com a equipe dele aí, que sem dúvida vai ajudar bastante vocês. E não esqueçam, claro, de seguir o Bling nas redes sociais, né? Sigam a gente no Instagram, @BlingRP, e fiquem ligados aqui no nosso podcast, assim, o nosso canal também. E até a próxima. Valeu, Marcelo. Valeu toda a equipe da Preço Certo aí. Muito obrigado pelo tempo aí, pelo conteúdo. Valeu, Guilherme. Valeu, lojistas. Um abraço. Até a próxima. Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.